história não é minha, mas quando eu li, me arrepiou do começo ao fim. Não é sobre romance, não é sobre conto de fadas. É sobre erro, sobre desejo, sobre escolhas que não têm volta. É a história de uma mulher que se envolveu com um enteado. Sim, do jeito que você tá imaginando. Ela era casada com o pai dele. Tinha uma vida estável, tranquila, até o dia em que cruzou uma linha que nunca deveria ter sido tocada. O que começa como um pensamento proibido vira um segredo. E depois, uma rotina. E quando o pai descobre, tudo desmorona. O casamento, a família, a confiança, a imagem, a própria identidade dela. Mas essa não é só uma história de traição. É uma história sobre culpa, sobre arrependimento, sobre como uma escolha errada pode transformar completamente a vida de 3 pessoas. Você pode julgar, e vai mesmo. Mas se tiver coragem de ouvir até o fim, talvez você entenda que, por trás de todo erro grave, existe uma história que ninguém conhece. E essa é a dela. Relatos de traição. Eu nunca imaginei que um simples deslize de olhar fosse virar minha vida de cabeça para baixo. Na verdade, nem sei se posso chamar de simples, porque no fundo, eu sabia o que estava sentindo. Só não queria admitir. A vida às vezes coloca a gente em situações que testam tudo: caráter, desejo, limites e até o amor próprio. Meu nome é Carla, tenho 33 anos e há 7 anos estou casada com o Paulo. Ele é um homem trabalhador, sempre foi. Vive correndo atrás do sustento da casa, fazendo hora extra, às vezes 2 turnos seguidos. A gente nunca foi o casal mais romântico do mundo, mas tínhamos estabilidade, cumplicidade. Pelo menos era o que eu achava. Paulo tem um filho do primeiro casamento. O nome dele é Vinícius, hoje com 24 anos. Quando me casei com o pai dele, o Vini ainda estava com 17. Era um adolescente meio calado, fechado no mundo dele, mas sempre educado comigo. Nunca me deu problema, nunca foi rebelde. A mãe dele mora em outra cidade, então ele acabou ficando com a gente boa parte do tempo, principalmente depois que terminou a escola. Com o passar dos anos, a convivência foi ficando mais leve. Eu comecei a gostar da presença dele de um jeito estranho de explicar. Parecia carinho de madrasta mesmo, sabe? Uma sensação de querer proteger, de querer ver bem. Até aí, tudo normal. Só que com o tempo, sem eu perceber, esse sentimento começou a mudar. Pequenas coisas começaram a me afetar. Tipo quando ele saía do banho só de toalha. Aquilo me desconcertava, mas eu fingia que não era nada. Me convencia de que era coisa da minha cabeça, que era só um pensamento bobo que ia passar. Só que não passou. Pelo contrário, foi crescendo. E é aí que começa o meu dilema. O momento exato onde meu coração começou a pesar. Porque uma coisa é sentir algo e tentar esconder. Outra é alimentar esse sentimento em silêncio, dia após dia, como se estivesse esperando o erro acontecer. E o erro aconteceu. Mas, antes de te contar como tudo desmoronou, você precisa entender como tudo foi se acumulando. Porque traição não começa no ato em si. Ela começa muito antes, nos pequenos pensamentos que a gente finge que não teve. Comecei a perceber que minha cabeça não estava mais tranquila. Toda vez que o Vini passava por mim com aquele jeito calmo, aquele olhar que às vezes nem dizia nada, mas ao mesmo tempo parecia dizer tudo, meu corpo reagia. Um frio no estômago, um calor estranho no rosto, uma inquietação no peito. E eu tentava disfarçar. Meu Deus, como eu tentava. Só que por dentro estava virando um furacão. Paulo, meu marido, quase sempre estava ausente. Trabalhava em hospital, plantões longos, às vezes de 24 horas. Quando chegava, era só cansaço, janta rápida e cama. Não tinha mais toque, não tinha mais beijo demorado, carinho na nuca. A gente virou uma convivência protocolar. Um casal que dividia teto, contas e obrigações.
Só isso. E foi nesse vazio que minha cabeça começou a me trair. E meu coração, coitado, só foi atrás. Comecei a reparar demais no Vini. No jeito que ele me olhava quando eu perguntava como foi o dia. No cuidado em me responder, sempre educado. Às vezes ele fazia piadas bobas só para me ver sorrir. Outras, ele ficava sério, como se quisesse me dizer algo, mas segurava. E eu comecei a esperar por isso. Esperar por ele. Esperar pelo momento em que nossos olhos iam se cruzar de novo na cozinha, ou no corredor, ou quando ele aparecia de surpresa na sala enquanto eu via a TV. E um dia, a linha foi cruzada. Foi sem querer. Ou pelo menos é isso que a gente tenta se convencer no início, né? Era um sábado à tarde. Paulo tinha saído para um plantão, que, segundo ele, ia durar a madrugada toda. Eu estava sozinha na sala, de camisola, com uma xícara de café. O Vini saiu do quarto só de toalha e veio até a cozinha pegar água. A cena durou segundos, mas mexeu comigo como se fosse uma eternidade. E pela primeira vez, ele me olhou diferente. Eu senti. Não era o olhar de um enteado vendo uma figura materna. Era um homem, me encarando como mulher. Eu desviei o olhar, com o coração disparado. Mas o cheiro do sabonete dele ficou no ar. O som da porta do quarto se fechando ecoou na minha cabeça como um convite. Foi aí que tudo começou a sair do controle. Naquela mesma semana, numa noite qualquer, Paulo tinha acabado de sair para mais um turno, e por um descuido, ou talvez por querer inconsciente, o Vini esqueceu a porta do quarto encostada. Eu fui levar uma roupa lavada dele, e quando empurrei a porta, ele estava lá, de fone no ouvido, mexendo no celular, sem camisa, deitado na cama. Ele me olhou. Eu congelei. Foi um silêncio de uns 5 segundos, que pareceram 1000 anos. Eu só disse, esqueceu de trancar a porta. Ele respondeu com um sorriso leve. Esqueci mesmo. Quer entrar? Eu entrei. E esse foi o ponto sem volta. Não sei o que deu em mim naquele momento. Não sei se foi o vazio que eu vinha carregando, se foi o calor do desejo acumulado, ou se foi simplesmente o erro esperando a hora certa de acontecer. Só sei que, quando pisei naquele quarto, tudo em mim tremia. Mas eu não dei meia volta. Fiquei ali, com a roupa dele nas mãos, parada, tentando inventar uma desculpa para justificar minha presença ali dentro. Mas não consegui. E ele também não disse mais nada. Só ficou me olhando, como se tivesse entendido tudo. Tá tudo bem? Ele perguntou com a voz baixa, quase sussurrando. E eu respondi o que nem eu esperava dizer. Não sei. Deixei a roupa em cima da cômoda e virei as costas para ir embora. Mas antes que eu chegasse na porta, ele levantou. Me alcançou. E me segurou pelo braço com leveza, sem agressividade. Eu parei. O coração parecia querer sair do peito. Eu sentia o cheiro da pele dele. Sentia a respiração no meu pescoço. E foi ali que tudo aconteceu. Foi um beijo, só isso. Mas um beijo carregado de tudo que a gente vinha segurando há meses. Culpa, desejo, curiosidade, carência. Foi um beijo silencioso, desesperado, proibido. E quando a gente se afastou, o silêncio voltou. Mais pesado ainda. A gente não devia, eu disse com a voz trêmula. E ele só respondeu. Mas aconteceu. Naquela noite eu não dormi. Fiquei virando de um lado pro outro na cama, ouvindo cada barulho da casa como se fosse um julgamento. O beijo não saía da minha cabeça. A imagem do Vini ali, tão próximo, tão errado, me corroía por dentro. No dia seguinte, a gente fingiu normalidade. Paulo chegou cansado, como sempre. Sentou à mesa, tomou café, reclamou do chefe. E eu ali, ouvindo tudo como uma atriz num palco, tentando esconder o peso da minha culpa. Mas o problema de cruzar certas linhas é que elas puxam outras. O beijo virou toque. O toque virou noites. Começou com olhares cúmplices. Depois caronas até a esquina. E quando Paulo começou a fazer mais plantões, a casa virou um jogo de disfarces, de silêncio, de passos leves pelos corredores à noite, de lençóis trocados antes do amanhecer. E cada vez que eu deitava ao lado do Paulo depois, o arrependimento me sufocava. Eu me perguntava, em que momento eu deixei de ser eu? E o pior, eu comecei a me apegar. Não era só o desejo. Era a atenção, a juventude, a forma como o Vini me olhava como mulher, coisa que eu não sentia fazia anos. Até que o inevitável aconteceu. Foi numa quarta-feira à noite. Daquelas em que tudo parece normal. Paulo tinha saído às 19 horas para um plantão dobrado.
Disse que só voltaria na manhã seguinte. Eu já sabia o script. Ele sairia. O Vini ficaria no quarto ouvindo música ou jogando. E mais tarde a gente se encontraria, como sempre. Eu fiz o jantar. Esperei o Paulo sair, dei um tempo e depois bati de leve na porta do quarto do Vini. Ele já sabia. Abriu a porta com aquele sorriso que me desmontava. Era um jogo perigoso, e nós dois sabíamos disso. Mas a adrenalina de viver aquilo escondido nos cegava. Era como se cada toque fosse a última vez. Como se o tempo todo o mundo pudesse desabar. E mesmo assim a gente arriscava. Naquela noite, diferente das outras, eu dormi no quarto dele. O sono veio rápido, misturado com o cansaço e o calor daquele momento. Acordamos abraçados, sem culpa, ou talvez anestesiados por ela. Só que a realidade não perdoa. E naquela noite ela bateu na porta, sem avisar. Era quase meia-noite. O Paulo, por alguma razão, voltou mais cedo. Eu ouvi o barulho da chave na porta e congelei. O Vini também. Foi como se o sangue tivesse sumido do corpo. Meu coração começou a bater tão alto que parecia que o som ia acordar o bairro inteiro. Não dava tempo de sair. Não dava tempo de inventar desculpa. Eu estava ali, dentro do quarto do filho dele, de camisola. Na cama dele, o barulho dos passos ecoando pelo corredor foi uma tortura. Primeiro os sapatos sendo tirados. Depois a voz chamando meu nome. Carla, tá acordada? Eu fiquei em silêncio. Não consegui responder. O Vini apenas me encarava, pálido como se fosse desmaiar. E então, a porta abriu. Paulo ficou ali parado, sem dizer nada. O olhar dele era um misto de confusão, choque e uma dor que eu nunca tinha visto em ninguém. Ele olhou pra mim, depois pro Vini, depois de novo pra mim. E o silêncio daquele momento foi o grito mais alto que eu já ouvi na vida. Que porra é essa? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Eu tentei falar, mas a voz não saiu. Tentei me levantar, me justificar, me esconder, mas não dava. A cena falava por si só. E naquele momento, tudo desabou. Ele bateu a porta com força. Saiu pela casa como um furacão, xingando, gritando, quebrando o que via pela frente. O Vini correu atrás dele, tentou falar, tentou acalmar. Eu fiquei ali, paralisada. A vergonha me sufocava. A sensação era de que o mundo tinha acabado. E talvez para nós três, tenha mesmo acabado ali. Naquela madrugada eu vi um homem quebrar por dentro. Ouvi o Paulo chorar como nunca tinha ouvido antes. Não era só raiva. Era humilhação, era dor. Era decepção de um nível que nenhuma palavra consegue descrever. Ele não conseguia acreditar. Ele gritava coisas que doíam, mas que eu sabia que ele tinha razão de dizer. Eu confiei em vocês. Ele gritou do meio da sala, os olhos vermelhos. Em você, Carla. E você, Vinícius. Você é meu filho, porra! Ele repetia isso o tempo todo, como se dissesse pra ver se doía menos, mas cada vez doía mais. Eu tentei me aproximar. Tentei dizer que não era o que ele estava pensando. Mas como convencer um homem de que o que ele viu com os próprios olhos era mentira? Desde quando isso tá acontecendo? Ele perguntou com a voz embargada, olhando diretamente pra mim. Eu hesitei. Ele gritou. Desde quando? Eu respirei fundo, com vergonha, com culpa, com o estômago embrulhado, e disse: não sei exatamente, faz alguns meses. O silêncio dele depois disso foi pior que qualquer grito. Ele simplesmente virou o rosto, como se não quisesse mais me olhar, como se olhar pra mim fosse doloroso demais. O Vini tentava falar alguma coisa, mas ele mandava calar a boca. Cala a boca, Vinícius. Você não tem o direito de dizer nada. Ele pegou as chaves do carro, saiu de casa e não voltou mais naquela noite. Fiquei ali, sentada no chão da sala, tremendo. O Vini se sentou do meu lado e tentou segurar minha mão. Eu afastei. Pela primeira vez, eu senti a vergonha tomar conta de tudo. O arrependimento caiu em cima de mim como um peso insuportável. Isso não devia ter acontecido, eu disse com a voz embargada. Mas aconteceu. E agora? Ele perguntou, como se ainda não tivesse caído a ficha para ele também. A verdade é que naquele momento, o "e agora" era tudo o que nos restava. Um abismo entre nós e o que viria depois. No dia seguinte, Paulo mandou uma mensagem dizendo que não voltaria para casa, que precisava de um tempo, que não queria me ver, que ia se afastar do filho também, por um tempo indefinido. Disse que não sabia o que ia fazer com o casamento, com a vida dele, que só queria sumir. E sumiu. Foram dias em que a casa parecia um luto. O Vini evitava me encarar. A gente já não se falava mais como antes. O que antes parecia paixão agora era só peso, culpa, medo. As pessoas começaram a perguntar.
Amigos do Paulo ligavam, familiares também. E eu inventava desculpas. Dizia que ele tinha viajado, que era trabalho, que estava tudo bem. Porque como explicar aquilo? Como você olha nos olhos das pessoas e diz que destruiu a única coisa que te dava estabilidade por um impulso? O tempo passou mais devagar depois daquele dia. Cada minuto parecia um castigo. A casa, antes barulhenta com a rotina comum, virou um silêncio opressor. Eu evitava até o espelho, porque olhar para mim mesma era lembrar que eu tinha destruído tudo. E não era só o casamento. Era a confiança, era a família, era o respeito que o Paulo tinha por mim. E até o que eu tinha por mim mesma. O Vini, ele mudou. Depois daquilo, ele ficou diferente. Mais quieto, mais fechado. Passava horas trancado no quarto. Às vezes eu ouvia ele chorando. Outras, ele saía sem dizer onde ia. Voltava tarde, não olhava na minha cara. E eu não sabia o que fazer. Porque por mais que tenha existido sentimento, por mais que tenha existido desejo, carinho, o que restou foi só dor. Um dia, tentei conversar com ele na cozinha. Fui até lá enquanto ele tomava café, sentei de frente e disse com a voz mais baixa possível: "A gente precisa conversar." Ele nem levantou os olhos. Mexia a colher dentro da xícara como se o mundo estivesse desmoronando ali dentro. "Sobre o quê?" Ele respondeu seco. "Sobre tudo isso, a gente destruiu uma pessoa. Destruiu uma família. Eu não sei mais quem eu sou depois disso, Vini." Ele me olhou. Mas não com raiva, nem com carinho. Era um olhar vazio. "Eu também não sei mais quem eu sou, Carla." E foi só isso. Depois levantou e saiu da cozinha. Aquela conversa me destruiu por dentro. Porque eu percebi que naquele momento, nem ele nem eu sabíamos mais como voltar atrás. Como seguir em frente. A linha que a gente cruzou não tinha retorno. Recebi uma ligação do Paulo algumas semanas depois. Era a primeira vez que ouvia a voz dele desde a noite do flagra. Ele disse que ainda estava processando tudo, que ainda doía e que a imagem não saía da cabeça dele. "Eu te amava, Carla. Mesmo distante, mesmo cansado, eu te amava. E você me traiu dentro da minha própria casa, com meu próprio sangue." Essas palavras me cortaram por dentro. A voz dele embargada, contida, tentando se manter firme. Foi um soco. Eu quis pedir perdão, quis implorar, mas eu sabia que nenhuma palavra que eu dissesse teria o peso suficiente para consertar aquilo. "Eu não sei se um dia vou conseguir perdoar. Nem a você, nem a ele." Ele continuou. "Mas eu preciso seguir minha vida, longe disso, longe de vocês." E desligou. Depois disso, ele se afastou de tudo. Cortou contato com os amigos em comum. Mudou de número. Só fiquei sabendo que ele pediu transferência de hospital e foi morar em outro estado. Sumiu da vida como se estivesse tentando apagar todos os rastros. E quanto ao Vini, ele tentou seguir como se nada tivesse acontecido. Fingiu. Se trancou. Se afastou de mim dentro da própria casa. E talvez essa tenha sido a pior parte. Conviver com alguém todos os dias e sentir que ele já não está mais ali. O mesmo menino que me fazia sorrir, que me trazia café, que brincava comigo na cozinha, agora mal cruzava o olhar. Quando cruzava, era como se olhasse para uma sombra. A sombra da mulher que causou o rompimento entre ele e o pai. E o pior, que ele ajudou a causar também. "Eu não sou mais bem-vindo aqui", ele me disse, num fim de tarde qualquer, com os olhos marejados, carregando uma mochila nas costas. "Vini, não precisa sair, a gente pode tentar." "Tentar o quê, Carla? Fingir que tá tudo normal? Fingir que não fizemos o que fizemos?" Eu tentei argumentar, dizer que ele era parte da casa, que ele podia ficar o tempo que quisesse, que eu aguentaria qualquer coisa, menos vê-lo ir embora daquele jeito. Mas ele apenas respirou fundo e disse: "A verdade é que depois daquela noite, a gente não é mais quem era. Eu não sou mais o filho dele. E você também não é mais a mulher que eu achava que conhecia." E ele foi embora. Não levou tudo. Deixou roupas, livros, um boné no cabide. Como se dissesse: "Eu volto um dia." Mas esse dia nunca chegou. Foram semanas duras. Dias em que eu não sabia onde me esconder da dor. As noites eram as piores. Eu deitava na cama vazia, lembrando de tudo.
de como tudo começou, do primeiro olhar, da primeira troca, do momento que poderia ter sido evitado, do momento que, se eu tivesse dito não, teria salvado 3 vidas. Comecei a ter crises, perdi peso, evitava sair, parei de trabalhar, desliguei redes sociais. Tudo me lembrava da traição. Tudo me lembrava que, por uma escolha errada, eu tinha me tornado vilã da minha própria história. E aí vieram os julgamentos. Familiares do Paulo começaram a comentar. Alguns me mandaram mensagens secas, sem nem disfarçar o ódio. Uma amiga da família me ligou só para dizer: "Você é doente, vai procurar tratamento." E eu ouvia, quietinha. Porque por mais cruel que fosse, parte de mim achava que eu merecia aquilo. Mas o castigo mais pesado não veio de fora, veio de dentro. Aquela dúvida que me perseguia todos os dias. Por que eu fiz aquilo? O que me levou a cruzar aquela linha? E será que eu fui a única culpada mesmo? Com o tempo, percebi que culpar só a mim mesma era injusto. Mas também era necessário, porque no fundo, eu sabia que poderia ter parado. Eu era a adulta, a companheira de um homem que me confiava o bem mais precioso dele, o filho. E eu rompi essa confiança. Por mais que o Vini tenha participado, por mais que também tenha errado, a escolha final foi minha. Eu podia ter dito não, mas não disse. E essa consciência me destruía. Comecei a fazer terapia. Foi uma decisão difícil, porque encarar o espelho emocional é mais doloroso do que qualquer crítica externa. Na primeira sessão, a psicóloga perguntou: "Qual foi o momento exato em que você percebeu que estava disposta a se perder?" Eu não soube responder. Talvez tenha sido no primeiro olhar. Talvez no primeiro silêncio que eu deixei se tornar cumplicidade. Talvez tenha sido na primeira noite em que me permiti sonhar com algo que nunca deveria ter saído da fantasia. Ou talvez tenha sido quando parei de olhar para o Paulo como homem. Quando me acostumei com a ausência dele, ao invés de lutar por nossa presença. Mas o "e se" é cruel. Ele não traz alívio, só mais dor. O mais triste é que, mesmo depois de tudo, parte de mim ainda sente falta do Vini. Não daquela relação proibida, suja, marcada pelo erro, mas do menino que ele era. Do carinho inocente que ele me dava. Do jeito que ele fazia piadas só pra me tirar do sério. Do silêncio confortável que a gente dividia no sofá. Antes de tudo virar um abismo. Nunca mais ouvi falar dele diretamente. Mas de vez em quando, em madrugadas insones, eu me pego procurando pelas redes sociais. Só pra ver se ele tá bem. Se tá vivo. Se seguiu. Se sorri. E quando vejo uma foto dele, mesmo que de longe, me sinto pequena. Porque sei que faço parte de uma fase da vida dele que talvez ele passe o resto da vida tentando esquecer. E isso é pesado demais pra carregar. Outro dia sonhei com o Paulo. Ele me olhava, sentado na beira da cama, em silêncio. Não tinha raiva no olhar, mas também não tinha amor. Tinha algo pior, indiferença. Acordei chorando. A indiferença é o fim real do amor. A dor da indiferença é silenciosa. Não grita, não esmurra a porta, não liga de madrugada. Ela simplesmente existe e te ignora. Depois daquele sonho, eu fiquei dias mexida, porque percebi que, mais do que o Paulo ter me deixado, ele tinha me apagado. Eu me tornei um capítulo que ele nunca mais quis reler. E talvez, no fundo, seja esse o destino dos que traem. Viram lembrança amarga. Uma cicatriz que o outro não quer mostrar nem comentar. E mesmo assim a gente continua aqui, tentando entender por que fez o que fez. Na terapia, com o tempo, comecei a entender outra coisa importante. A traição que cometi não foi só contra o Paulo, nem só contra o Vini. Foi contra mim, contra a mulher que eu era, que eu queria ser. Eu me sabotei. Quantas vezes a gente se trai tentando preencher um vazio que nem sabe de onde veio? Quantas vezes a gente confunde desejo com amor, fuga com paixão, silêncio com cumplicidade? Eu fiz tudo errado, mas hoje eu entendo o porquê. Eu me sentia invisível, sozinha, desvalorizada. E quando alguém, mesmo que de forma errada, me olhou com desejo, com admiração, com atenção, eu aceitei. Me agarrei àquilo como uma tábua de salvação, mesmo sabendo que estava me jogando no fundo do mar. É feio admitir isso,
é difícil. Mas é necessário. Porque só encarando o erro de frente é que a gente começa de verdade a tentar ser alguém melhor. Hoje, quase 2 anos depois de tudo, eu ainda carrego essa história como um fardo. Não compartilhei com quase ninguém. Só a psicóloga e agora você, que está ouvindo ou lendo esse desabafo. Tem dias em que eu acordo mais leve. Outros, acordo esmagada por lembranças. Mas aprendi a não fugir. Aprendi a sentir, a encarar, a chorar, se for preciso. Porque fingir que não doeu, dói ainda mais. E se você me perguntar se eu me arrependo, eu vou te responder com toda a sinceridade do mundo. Sim, me arrependo. Não só pelo que perdi, mas pelo que causei. Pelo Paulo, que confiava em mim. Pelo Vini, que se perdeu junto comigo. E por mim, que me esqueci de quem eu era. É estranho pensar que mesmo depois de tanto tempo esse capítulo ainda me define. Eu tento seguir. Tenho dias bons, dias em que consigo sorrir, sair de casa, tomar um café na padaria, trocar 2 ou 3 palavras com a vizinha. Dias em que me sinto quase uma pessoa comum de novo. Mas basta um detalhe, uma música, uma foto antiga guardada numa pasta esquecida, e pronto. Lá estou eu, de volta naquele quarto, de volta àquela noite, aquele momento em que tudo poderia ter sido diferente. Já pensei em escrever uma carta pro Vini também, mas sempre que sento para escrever, não consigo passar do primeiro parágrafo, porque eu não sei o que dizer, não sei se ele me odeia, não sei se me culpa, ou se como eu, ele só quer esquecer. Talvez ele tenha superado. Talvez tenha feito terapia também, conhecido alguém, começado uma nova fase. Eu espero que sim, porque apesar de tudo, eu desejo que ele seja feliz. De verdade. Não quero que ele carregue essa culpa para sempre como eu carrego. Ele era jovem. Tava confuso. Foi arrastado para um erro que não começou só nele. A parte mais pesada era minha. Uma amiga me disse outro dia que a vida é feita de ciclos, que às vezes a gente fecha um ciclo quebrado para abrir um novo com mais sabedoria. E eu queria muito acreditar nisso. Mas alguns ciclos não se fecham. Eles ficam em aberto. Como uma ferida que a gente aprendeu a conviver, mas que ainda pulsa quando toca. Às vezes me pego escrevendo cartas para mim mesma como forma de desabafo. Escrevo coisas como: você não é só seu erro. Você é mais do que o que fizeram com você. E mais do que o que você fez. Você tem o direito de recomeçar, mesmo depois de tudo. E repito essas frases como se fossem mantras, porque o julgamento dos outros já foi pesado, mas o meu próprio julgamento foi o pior de todos. Ainda moro na mesma casa, mas estou me preparando para sair. Não consigo mais conviver com o passado nos corredores. Penso em mudar de cidade, tentar uma nova rotina, conhecer novas pessoas. Ainda que eu leve essa história comigo, quero tentar escrever novas, diferentes, leves. E se um dia o Vini ou o Paulo estiverem ouvindo esse desabafo, eu só queria dizer: me perdoem. Mesmo que nunca consigam de verdade. Mesmo que jamais voltem. Me perdoem, porque eu jamais vou me perdoar completamente. Tem dias em que eu me pergunto se eu mereço ser feliz de novo. Essa pergunta vem sempre que alguma oportunidade aparece. Um convite para sair. Um flerte tímido. Um encontro inesperado com alguém que sorri para mim de um jeito diferente. E mesmo quando meu coração quer se abrir, minha cabeça fecha todas as portas. A culpa tem esse poder. Ela não só te prende ao passado, ela te impede de acreditar no futuro. Na terapia, a psicóloga insiste que eu não sou o que eu fiz, que meu erro foi grave, mas que eu ainda posso ser algo diferente disso, que pessoas quebradas ainda merecem reconstrução. E eu escuto. Tento acreditar, mas é difícil, porque a sociedade não esquece. As pessoas não perdoam. E mesmo quem não sabe da história, parece sentir que algo em mim foi manchado. Já me vi afastando pessoas boas por medo de que descobrissem o que aconteceu. Por medo de que me olhassem com aquele mesmo olhar que o Paulo teve naquela noite. Um olhar de decepção, como se eu fosse um lixo humano. E talvez o mais cruel é que às vezes eu mesma olho pra mim assim. Mas eu continuo tentando. Tentando reaprender a viver. Tentando cultivar momentos bons, mesmo que pequenos. Tentando me perdoar, mesmo que aos poucos. Outro dia fui visitar minha mãe, que não sabe de nada. Ela acha que meu casamento acabou por incompatibilidade. Ela nunca gostou do Paulo, então aceitou fácil essa desculpa.
Enquanto tomava café com ela, vi uma foto antiga minha na parede. Uma Carla de 25 anos, sorrindo, cheia de sonhos. Fiquei olhando aquela imagem e me perguntei: em que momento eu me perdi de mim? Porque não foi só o Paulo que eu traí, nem só o Vini que eu feri. Eu me traí, me desrespeitei, me abandonei. E essa talvez seja a traição mais profunda de todas. Mas se eu me traí, talvez eu também possa me resgatar. Talvez o perdão não venha de fora. Talvez tenha que começar de dentro. Depois daquela visita à casa da minha mãe, voltei com um peso e uma vontade ao mesmo tempo. Um peso por tudo que escondi, por tudo que virei, mas uma vontade de mudar, mesmo que devagar. Fiquei olhando para aquela foto minha durante dias. Salvei no celular, coloquei como plano de fundo. Não como forma de nostalgia barata, mas como lembrete. Você já foi outra coisa. Carla, você pode voltar a ser alguém em quem se orgulhe. Aos poucos comecei a reorganizar a vida. Não do jeito de quem finge que nada aconteceu. Porque eu sei que aconteceu. E sempre vai fazer parte de mim. Mas do jeito de quem decide que o erro não vai me engolir. Voltei a caminhar no fim da tarde. No começo com vergonha de cruzar com vizinhos, depois com fone de ouvido e cabeça erguida. Encontrei uma pequena feira de arte local, comecei a ir, conversar, ver gente que não sabia da minha história. Isso me dava um respiro. Porque por mais que minha história gritasse dentro de mim, naquele espaço ela era só minha. E ninguém ali carregava o olhar de julgamento que eu já conhecia tão bem. A primeira vez que um homem me abordou foi ali. Um senhor, artista plástico que fazia caricaturas ao vivo. Disse que meu rosto tinha tristeza bonita. Achei estranho, mas aquilo me tocou. Ele perguntou se eu já tinha sido modelo. Dei uma risada discreta e respondi: já fui de mim mesma quando era alguém diferente. Ele não entendeu, claro, mas sorriu e me desenhou. E naquele desenho, pela primeira vez em muito tempo, eu me vi de novo. Fui para casa com aquele retrato nas mãos e chorei. Chorei como criança, porque ali estava eu, quebrada, marcada, mas ainda viva. Guardei o desenho no quarto, pendurei na parede oposta à cama. E desde então, ele é o primeiro rosto que vejo quando acordo. Sim, eu ainda sinto culpa. Ainda carrego dor. Ainda penso no Paulo, no Vini, nas vidas que baguncei. Mas hoje, diferente de antes, eu olho pra frente. Aprendi que recomeço não é apagar tudo. É construir por cima, como cicatriz. E mesmo que ninguém mais me perdoe, mesmo que essa história nunca encontre um final bonito, eu decidi que ela não vai ser o fim da minha vida. Porque no fim das contas, viver é isso. É aprender a respirar no meio da bagunça. É encontrar sentido onde só restava arrependimento. E eu tô tentando. Esses dias eu sentei pra escrever tudo isso. Como se fosse uma carta. Não pra Paulo, não pro Vini, mas pra mim mesma. Uma espécie de confissão. Uma tentativa de tirar o peso do peito. Organizar os pensamentos. Entender onde começa a dor e onde termina a culpa. E talvez, só talvez, inspirar alguém que também tenha se perdido por um instante. E precise encontrar o caminho de volta. Escrevi: Carla, você errou. Errado, feio, grave. Você quebrou a confiança de quem te amava. Você caiu na tentação de um carinho que não era seu. Mas você não é só isso. Você também é a mulher que teve coragem de se olhar no espelho. Que encarou o deserto depois da tempestade. Que teve peito de chorar, de pedir perdão, de se reerguer em silêncio. Você não vai apagar o passado, mas pode construir um futuro com mais verdade, com mais lucidez. Você pode e deve ser alguém melhor. Dobrei esse papel e guardei dentro de um livro. Toda vez que a vergonha aperta, eu leio. Não para me aliviar, mas para lembrar que ainda posso crescer. Que não sou uma estátua presa num erro eterno. Eu me recuso a ser definida por um momento. Quero ser lembrada também pela minha reconstrução. Outro dia, vi na televisão uma frase que me marcou. A culpa é uma prisão onde a chave está no seu bolso. E é verdade. Durante muito tempo, eu esperei o perdão do Paulo, do Vini, da sociedade, da vida. Como se só isso pudesse me libertar. Mas hoje, entendo que o perdão mais importante é o meu. Tô aprendendo aos poucos a soltar esse peso. Tô cuidando da minha mente, do meu corpo, da minha alma. Tô reaprendendo a cozinhar só pra mim, a rir sozinha, a sair sem medo do julgamento alheio. E tô aceitando que amar também é errar. E às vezes errar feio. Mas o amor verdadeiro nasce mesmo. É depois. Quando você entende que ele não pode ser baseado só em desejo, em carência, em silêncio compartilhado. O amor de verdade exige coragem. E eu finalmente tô criando a minha. O mais difícil, talvez, seja lidar com os dias em que a memória insiste em voltar. Tem dias em que acordo bem, coloco uma roupa leve, tomo café ouvindo música, e de repente, sem aviso, alguma lembrança vem feito avalanche.
uma voz, um cheiro, um detalhe qualquer. E então estou de novo naquela sala, naquela madrugada, naquele olhar de Paulo congelado na porta do quarto. É nesses dias que preciso respirar fundo e lembrar. Isso é só uma parte da minha história. Não é tudo que eu sou. Aos poucos fui entendendo que a vida é feita de reconstruções. A gente quebra, sim, mas também aprende a juntar os pedaços com mais cuidado. E hoje, por mais estranho que pareça, eu agradeço por ter perdido tudo. Não porque foi bom. Não foi. Foi horrível. Mas porque se eu não tivesse me perdido de forma tão profunda, talvez nunca tivesse olhado para dentro de verdade. Nunca teria buscado ajuda. Nunca teria reconhecido minhas falhas emocionais, minhas dependências, minha carência antiga de afeto mal resolvida. Entendi que eu me entreguei a algo proibido porque, no fundo, eu mesma não sabia quem era. E me agarrei a um olhar jovem, intenso, proibido, como quem se agarra a uma boia no meio do naufrágio. Hoje eu não me agarro mais a ninguém, me agarro em mim. Tenho evitado me colocar em qualquer situação que remeta ao passado. Relações que começam com olhares intensos demais, elogios rápidos demais, promessas vazias. Não quero mais isso. Quero aprender a construir aos poucos, com verdade, com limites, com maturidade. Uma vez a psicóloga me disse: a verdadeira cura começa quando você não sente mais necessidade de esconder quem você foi, porque aí você deixa de ser prisioneira da vergonha e passa a ser dona da sua história. E é isso que eu tô tentando fazer agora. Ser dona da minha história, mesmo da parte mais escura dela. Porque só quem mergulha no fundo do próprio abismo é capaz de valorizar a luz que vem depois. Decidir ser dona da minha história foi como reaprender a andar. No começo, cada passo era vacilante. Eu ainda me sentia observada, julgada, como se o mundo todo soubesse da minha falha e estivesse só esperando eu tropeçar de novo. Mas com o tempo, fui entendendo que o mundo não gira ao redor do meu erro. A maioria das pessoas nem se importa. E as que se importam, com o tempo, esquecem. Mas eu não esqueci. E talvez nunca esqueça. Não porque eu quero ficar presa ao passado, mas porque esquecer seria desrespeitar tudo que vivi depois dele. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada página escrita em silêncio tentando organizar a bagunça que ficou aqui dentro. Aprendi que existem dois tipos de dor: a que te paralisa e a que te transforma. A minha por muito tempo me paralisou, me fez deixar de viver, de me abrir, de confiar. Mas agora, aos poucos, ela tem virado transformação. Tem me ensinado a dizer não, a olhar pra mim com mais compaixão, a construir limites, até comigo mesmo. Tô aprendendo que o perdão que a gente mais precisa é aquele que demora pra chegar, e que talvez o amor próprio só floresça mesmo depois de muita terra revirada. Voltei a escrever. Coisas simples. Pequenos contos, desabafos, pedaços de mim. Alguns textos mando pra grupos de escrita anônimos na internet. Uso o pseudônimo. Ninguém sabe quem sou. E isso me liberta. Ali, sou só alguém contando histórias. E às vezes alguém comenta: esse texto me ajudou. Senti tudo isso também. Obrigada por escrever o que eu não consigo dizer. Essas mensagens me fazem chorar, porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso transformar minha dor em algo útil, em algo que toca, que ajuda, que consola. E talvez seja esse o meu caminho agora. Não quero ser exemplo de superação, nem inspiração barata. Só quero ser real, porque errar é humano, mas se reconstruir é coragem. Às vezes penso: se um dia eu encontrasse o Paulo na rua, o que eu faria? Será que ele olharia pra mim? Será que desviaria o rosto? Será que sentiria raiva ou só pena? Fico ensaiando na mente o que eu diria, mesmo sabendo que talvez nunca tenha essa chance. Talvez ele tenha apagado tudo de vez. Talvez ele esteja vivendo outra história, com outra mulher, reconstruindo a vida como eu tentei fazer com a minha. E se for assim, eu só desejo uma coisa pra ele: paz. Porque o que eu tirei dele mais do que o amor foi a paz. E sobre o Vini, eu tenho tanto a dizer, mas nenhuma palavra parece certa. Não existe pedido de desculpa que conserte uma quebra como a nossa. Não existe frase que limpe a culpa. Ele era novo demais. Eu era adulta demais. A gente nunca devia ter acontecido. E por mais que tenha havido sentimento ali no meio, carinho, atração, até um tipo de afeto distorcido, a verdade é que aquilo não nasceu de amor. Nasceu de ausência. E ausências, quando são preenchidas de forma errada, viram buracos ainda maiores depois. Se algum dia ele ouvir ou ler esse relato, eu quero que saiba que eu espero que ele tenha encontrado paz também, que tenha conseguido se reconstruir.
Que tenha se perdoado, porque ele também era só um menino, mesmo com seus 24 anos. E mesmo que ele tenha errado comigo, o erro maior foi meu. A responsabilidade era minha. A verdade é que essa história não tem final feliz. Não é um filme, nem um conto de redenção perfeito. É só um retrato humano, sujo, confuso, cheio de dor e de tentativa de recomeço. E eu escrevo isso não para que me entendam, nem para que me absolvam. Escrevo porque sei que tem gente vivendo seus próprios erros agora. Gente que se envolveu com quem não devia. Gente que se perdeu de si. Gente que está sendo engolida pela culpa. E para essas pessoas eu digo, não adianta fingir que não aconteceu. Não adianta tentar apagar com pressa. Mas dá para transformar a dor em caminho. Dá para olhar no espelho e começar, ainda que aos pedaços. A culpa vai estar ali, mas com o tempo ela vai deixar de gritar. Vai virar só um lembrete de quem você não quer mais ser. Hoje eu sou outra mulher, não uma versão perfeita de mim mesma, não uma versão limpa da culpa, mas uma versão que sente tudo com mais consciência. Eu aprendi que não dá pra apagar o que foi feito, mas dá pra não repetir. E isso, por mais simples que pareça, é um passo enorme, porque repetir seria me abandonar de novo. E agora eu me escolho. Demorei a entender que o amor que faltava não era o do Paulo, nem do Vini, era o meu. Passei anos esperando ser vista, ser tocada, ser validada por alguém de fora. Me tornei dependente de pequenos gestos, de migalhas de atenção, de olhares que me davam a sensação de existir. E foi nesse vazio que o erro nasceu. Agora eu existo por mim. Eu me vejo, eu me acolho. Já não preciso mais de olhares externos para me lembrar do meu valor. Não quer dizer que tudo se curou. Ainda tenho recaídas. Ainda tem noites em que o passado me abraça e me faz chorar. Ainda tem dias em que me sinto pequena, suja, imperdoável. Mas eu levanto e sigo. E se hoje eu posso dizer isso com firmeza, é porque eu entendi algo que mudou tudo. O meu erro me destruiu, mas minha escolha de encarar ele de frente me construiu de novo. E essa reconstrução é lenta, é silenciosa. Quase ninguém vê, mas é real. Talvez eu nunca mais viva um grande amor. Talvez ninguém mais confie em mim da mesma forma. Talvez eu passe o resto da vida lidando com olhares tortos, com pessoas que ouviram partes da história e criaram suas próprias versões. Mas agora, eu lido com isso de pé, com a cabeça erguida, com verdade. Porque quando a gente perde tudo, só sobra a verdade. E é com ela que eu vou seguir daqui pra frente. Eu já estava certa de que nunca mais veria nenhum dos dois. Nem Paulo, nem Vinícius. Já tinha aceitado que essa parte da minha história tinha ficado pra trás, mesmo que a cicatriz ainda doesse. Só que a vida, às vezes, parece gostar de cutucar onde ainda sangra. Foi numa segunda-feira comum. Eu tinha saído para resolver uma burocracia no centro da cidade e, depois de horas de fila, resolvi passar numa cafeteria pequena onde costumava ir anos atrás, quando ainda era casada. Entrei, pedi um café e sentei perto da janela. E foi ali, enquanto mexia no açúcar distraída, que ouvi uma voz familiar dizendo: "Carla!" Quando levantei os olhos, meu coração travou. Era o Vini. Ele estava diferente. Cabelo mais curto, barba feita, mais maduro no jeito de vestir. Mas os olhos eram os mesmos. Aquele castanho intenso que um dia me destruiu por dentro. Fiquei em choque. Não consegui responder de imediato. Ele puxou a cadeira com cuidado e perguntou: "Posso?" Balancei a cabeça que sim. Era como se o tempo tivesse parado. O mundo inteiro ficou em silêncio. Por dentro tudo tremia, mas por fora eu só respirava fundo, tentando manter a compostura. "Faz quanto tempo?" Ele perguntou. 2 anos, eu acho. Respondi tentando segurar a voz embargada. "Você tá bem?" Era uma pergunta simples, mas ouvir aquilo dele me desmontou. Respirei fundo e respondi: "Tô tentando." Ele assentiu olhando pro lado como se buscasse coragem. "Eu pensei em te procurar muitas vezes, mas achei que você não ia querer me ver nunca mais." Fiquei em silêncio, meu peito apertado. Porque a verdade é que durante muito tempo, eu também quis falar com ele. Saber se ele estava bem, se tinha superado. Mas o medo e a vergonha sempre venceram. "Você sumiu", falei finalmente. Eu só soube que tinha se mudado. Não soube mais de nada. Ele olhou pra mim com um sorriso triste. Era o que eu precisava. Sumir, recomeçar. E conseguiu? Ele demorou pra responder. E então disse: "Quase." Aquela resposta me pegou. Porque dava pra sentir na voz dele. Ainda havia algo preso ali dentro. E naquele momento, mesmo com toda a dor do passado entre nós, eu vi que ele também carregava as marcas daquela escolha. "O Paulo... Você fala com ele?" "Não", ele respondeu rápido. Ele cortou o laço total comigo. Nunca mais quis conversa. Eu tentei, mas eu também nunca mais soube nada, murmurei. O silêncio que caiu entre nós era pesado, mas de alguma forma
necessário. Como se cada segundo daquele reencontro fosse costurando, com muito cuidado, uma ferida que ainda estava aberta. E então ele disse algo que me desmontou. Sabe, Carla, eu nunca te odiei. Meus olhos encheram de lágrimas na hora. Eu odiei o que a gente fez. O que causamos. Mas, te odiar? Não. E por muito tempo isso me confundiu mais ainda. Fiquei olhando para ele, sem saber o que dizer. Tudo dentro de mim era culpa, saudade, confusão, medo. Mas também havia alívio, porque ouvir isso, mesmo que não mudasse nada, me libertava de um pedaço da culpa. Eu só precisava te ver, ele continuou, para entender se tudo aquilo tinha sido só um erro, ou se eu ainda carregava algum sentimento mal resolvido. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele olhou fundo nos meus olhos e disse: "E agora eu sei. Foi um erro, sim. Mas a gente não precisa viver para sempre dentro dele." Essas palavras bateram fundo. Talvez aquele reencontro não fosse para reviver nada, nem para recomeçar nada com ele. Talvez fosse só para isso. Fechar uma ferida de verdade. E naquele momento, eu soube. Eu estava pronta para virar a página. Depois daquela conversa, ficamos ali mais um tempo. Em silêncio, tomando café, como dois sobreviventes que compartilham a mesma história, mas que finalmente aceitam deixá-la no passado. Não havia mais desejo, não havia mais tensão. Era só um reconhecimento mútuo da dor que causamos e do quanto cada um teve que lutar para continuar depois. Quando ele se despediu, não teve abraço nem toque. Só um último olhar, desses que dizem mais do que 1000 palavras. E um leve aceno com a cabeça, como quem diz: "Cuida de você." Eu respondi com um sorriso pequeno, sincero. Pela primeira vez em anos. Leve, saí daquela cafeteria diferente. Não por fora. Ninguém notaria olhando. Mas dentro de mim algo tinha se fechado. A ferida ainda estava lá, mas agora com curativo. E não doía tanto. O reencontro não apagou nada, mas me devolveu algo que eu achava que tinha perdido para sempre: o direito de seguir em paz. Nos dias seguintes, escrevi muito. Como se aquele encontro tivesse destravado um lugar da alma que eu mantinha trancado. Escrevi sobre recomeços, sobre culpa, sobre perdão, sobre como é possível reconstruir algo bonito mesmo depois de uma queda feia. Voltei à terapia com uma nova perspectiva. Contei tudo à psicóloga. E ela me disse algo que me fez refletir. Quando você encontrou o Vini, encontrou uma parte de si que ainda não tinha sido ouvida. E agora que ela foi, você pode seguir inteira. Seguir inteira. Essas palavras ficaram na minha cabeça por dias. Porque por muito tempo eu acreditei que seria metade para sempre. Metade mulher, metade vergonha. Metade presente, metade passado. E agora, mesmo ainda com cicatrizes, eu me sentia inteira. Pela primeira vez em muito, muito tempo. Naquela mesma semana, fiz algo simbólico. Peguei uma caixa antiga onde estavam guardadas lembranças daquele casamento. Fotos, cartas, presentes. Não queimar, não jogar fora. Mas guardei em outro lugar. Tirei da casa, da vista, da rotina. Porque eu entendi que não era sobre apagar. Era sobre parar de reviver. Eu não era mais aquela mulher. E ele, Paulo, não era mais o homem da minha vida. Ele era uma história. Importante, profunda, mas que tinha terminado. E quanto ao Vini, ele foi o erro mais doloroso e revelador que já cometi. A partir dali, comecei a abrir espaço dentro de mim. Não para um novo amor necessariamente, mas para a vida, para a amizade, para a simplicidade, para a conexão real, sem segredos, sem disfarces, sem medo. E numa dessas caminhadas sem rumo que comecei a fazer nos fins de tarde, acabei descobrindo algo inesperado. Algo que mudaria mais uma vez o rumo da minha história. Era fim de tarde. Céu alaranjado, vento leve, aquela brisa que parece soprar direto nos pensamentos da gente. Eu caminhava pela orla de um bairro vizinho, um lugar tranquilo onde quase ninguém me conhecia. Às vezes, só o silêncio de um lugar novo é capaz de curar aquilo que o tempo sozinho não dá conta. Foi então que, parada diante de uma banca de flores, vi um rosto conhecido. Tão conhecido que o corpo reagiu antes da mente entender. Mãos suaram, pernas travaram, coração disparou.
Era o Paulo. Ele estava ali, de costas, escolhendo um arranjo. Vestia uma camisa clara, calça social, o mesmo perfume discreto que eu conhecia bem. Ao lado dele, uma mulher. Morena, cabelos curtos, sorriso sereno. Estavam de mãos dadas. E ele parecia feliz. Fiquei imóvel por alguns segundos, observando de longe. Aquilo me atingiu como uma onda inesperada. Não de ciúme, não de dor, mas de uma saudade que não era mais de amor. Era de uma vida que passou. De quem eu fui. Do que destruí. Por um segundo pensei em me aproximar. Dizer oi, mostrar que eu estava bem também. Mas logo percebi, não precisava. Aquela cena já era resposta suficiente. Ele estava bem. Ele tinha seguido. Ele reconstruiu algo sem mim. E era assim que tinha que ser. Me virei e continuei a caminhar. Enquanto andava, uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Uma mistura de paz com vazio. Mas pela primeira vez, aquele vazio não doía. Era só espaço. Um espaço limpo, pronto para ser preenchido de outra forma. Naquela noite, sentei no sofá da minha sala, acendi uma vela e escrevi a última página do caderno, que me acompanhou durante todo esse processo. Escrevi: hoje eu vi o fim do capítulo com os meus próprios olhos. E ao contrário do que imaginei, não sangrou. Só confirmou que o passado não volta. E que tá tudo bem. Eu errei, mas também aprendi. Eu perdi, mas também me reencontrei. E agora, tô pronta. Não pra esquecer, mas pra viver em paz com o que foi. Fechei o caderno, apaguei a vela e pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Depois daquela noite tranquila, algo dentro de mim começou a mudar de verdade. Não era só uma sensação. Era uma decisão silenciosa, firme e interna. Eu não ia mais viver como quem carrega uma sentença. Eu precisava finalmente me permitir viver, de verdade. Comecei a fazer pequenas coisas que antes me pareciam grandes demais. Aceitei convites para sair. Voltei a pintar, algo que eu tinha deixado para trás há anos. Participei de um grupo de leitura no Centro Cultural do bairro. Pequenas coisas que foram aos poucos reconstruindo minha identidade. Uma identidade sem culpa. Era o fim oficial da guerra. O fechamento do ciclo. Não teve drama. Não teve mágoa, teve cura. E eu, naquele momento, soube. A história que começou com destruição, terminou com reconstrução. Não da forma como eu sonhei, mas da forma como eu precisava. Depois daquela mensagem do Vini, fechei os olhos por alguns minutos e senti uma paz que há muito tempo eu não conhecia. Era como se uma última peça tivesse finalmente se encaixado. Ele estava bem. Paulo, ao que parecia, também estava começando a abrir espaço para a reconstrução. E eu já não era aquela mulher perdida, quebrada, paralisada pelo passado. Nesse mesmo dia, convidei o Davi para jantar aqui em casa. Fiz uma comida simples, mas coloquei vela na mesa, arrumei a louça com capricho. Pela primeira vez, abri as portas da minha casa para alguém com leveza, não com medo de ser descoberta. Durante o jantar, falei sobre a mensagem que tinha recebido. Ele ouviu, atento, e depois disse algo que me tocou profundamente. Isso não é só uma mensagem, é uma bênção. Um ciclo que você não precisou correr atrás para encerrar. Ele se fechou sozinho, porque você escolheu fazer o certo depois de tanto errar. Aquilo me arrepiou. Sim, eu tinha escolhido fazer o certo, não só nas atitudes, mas no jeito de pensar, de tratar as pessoas, de me tratar. Escolhi me olhar com mais humanidade e menos punição. Depois do jantar, ficamos sentados na varanda, olhando o céu. O silêncio era confortável. Davi pegou minha mão e disse bem baixinho: você não precisa mais se provar pra ninguém, nem pra mim, nem pro mundo. Você só precisa viver, com verdade. E com amor. Eu sorri. É isso que eu tô aprendendo. A viver com amor, mas sem pressa. Sem desespero. Só com calma. Com presença. E ali, sentados sob um céu sem nuvens, eu percebi que tinha chegado onde precisava chegar. Não porque encontrei alguém, mas porque finalmente me encontrei. Toda a jornada, todo o caos, toda a dor, me trouxeram até aqui. Até esse ponto de reconstrução silenciosa, mas real. E se eu pudesse deixar uma última frase para quem vive algo parecido com o que eu vivi, seria: você pode errar feio, pode se perder, pode machucar gente boa, mas se tiver coragem de encarar o que fez, de sentir tudo, de pedir perdão, mesmo que o outro não perdoe, então sim, você ainda pode ser alguém novo, mais inteiro, mais verdadeiro e mais digno de uma nova história. Porque no fim, a vida não exige que você seja perfeita, ela só exige que você aprenda. Essa história chegou até mim como um desabafo anônimo.
Uma traição que destruiu uma família, mas também expôs feridas que estavam escondidas muito antes da queda acontecer. Ela não veio aqui pedir piedade, nem se passar por vítima. Ela veio contar o que fez, o que perdeu e o que aprendeu. Porque por trás de toda traição existe dor, existe carência, existe silêncio acumulado. E às vezes existe alguém gritando por dentro enquanto o mundo acha que tá tudo bem. Essa mulher, que hoje tenta reconstruir a vida com dignidade, me ensinou que o arrependimento verdadeiro não precisa de plateia. Ele se mostra nas atitudes, no silêncio de quem encara a própria consciência todas as noites, no esforço de quem decide não repetir os próprios erros. Ela se perdeu, mas teve coragem de se encontrar. Teve coragem de olhar para o fundo do abismo que ela mesma cavou e ainda assim subir. Essa história é dura, mas real. E talvez, só talvez, possa servir como alerta para quem tá flertando com o erro, achando que dá para controlar o fogo. Não dá. As consequências vêm. E nem sempre elas gritam. Às vezes elas só ficam ali, quietinhas, te observando até o dia em que tudo desaba. Mas se tem uma coisa que eu aprendi acompanhando essa história, é que até quem erra feio pode mudar de verdade. Desde que assuma, desde que encare, desde que pare de mentir, principalmente pra si mesmo. E se você tá ouvindo isso agora e sentiu um peso no peito, talvez esse seja o seu momento de repensar também. A vida não é sobre nunca errar, é sobre o que você faz